faz aí uma reflexão. Você se arrepende de alguma coisa em relação à sua carreira hoje? Nesse vídeo, a gente vai justamente falar sobre um artigo que tem como título 2 arrependimentos de um engenheiro de software aposentado de 55 anos. Veja bem, não são 10, não são 5, são apenas 2 arrependimentos, mas tão profundos que isso com certeza vai mudar a forma com que você enxerga a sua carreira. Bora pro vídeo. Sabedoria e inteligência. Apesar de serem conceitos que se parecem, sabedoria você só consegue ali com uma vivência, errando, aprendendo ali na vida. Por isso que a sabedoria é tão valiosa assim. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Carol Tequita. Esse é o meu canal Tequita Dev, é um canal de tecnologia que vai te ajudar aí nessa jornada com a programação. A única coisa que eu peço, se você gostar desse conteúdo aqui, se esse conteúdo realmente te agregar, considere apoiar aí o conteúdo. Aí eu falo compartilhar, comentar, enfim, qualquer coisa que você fizer interagindo aqui, você tá ajudando meu conteúdo. Agora, pra quem já é raiz aqui do canal, não custa nada você já deixar o seu like, seu comentário e dar aquele apoio pro conteúdo. Então hoje a gente vai ler esse artigo aqui, 2 arrependimentos de um engenheiro de software aposentado de 55 anos. Eu me deparei com esse artigo na internet, ele é até recente, é desse ano e tem apenas 4 minutos aqui de leitura, ele é bem rápido, mas ele é muito profundo. Por isso que eu resolvi trazer pra vocês, pra gente poder ali refletir sobre esse tema. Então, sobre o que é esse artigo, né? Na verdade, já falando aqui que eu traduzi a página, eu tô utilizando um plugin de translator aqui, porque eu acho que ficaria melhor para poder comentar o conteúdo. Então, se ao longo do vídeo você reparar que tem algo estranho, é porque a tradução tá bem literal mesmo. Então, originalmente, esse artigo aqui vai estar em inglês, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, sobre o que é esse artigo, né? A pessoa que escreveu esse artigo estava fazendo um planejamento de carreira a longo prazo. E ela teve a ideia de conversar com outras pessoas que já estão no mercado mais experiente para retirar aí alguns insights. E nesse artigo específico, ela tá falando de um papo que ela teve com um engenheiro de software de 55 anos que já estava aposentado e que gerou alguns insights muito interessantes, né? Uma coisa bem curiosa é que esse engenheiro, ele começou a sua carreira aos 35 anos, então ali 20 anos ali trabalhando no mercado de tecnologia. Se a gente for pensar 20 anos atrás, não era tão comum as pessoas começarem ali com 35 anos de idade, né? Mas já é uma coisa bem legal para falar justamente para quem pergunta aqui no canal, poxa, vale a pena começar ali com mais de 30 anos? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Eu acho que isso aqui já é um exemplo, já é uma inspiração para quem quer justamente fazer transição de carreira. Então ela conversou com esse engenheiro de software, foi um papo de mais de 1 hora, mas ela concatenou isso em 2 arrependimentos ali com muitos insights legais. O primeiro arrependimento que ele fala aqui é a pressão. Esse é um ponto muito importante porque quando a gente fala em programação, nem todo mundo leva em conta a pressão que é o trabalho do programador, né? Então a gente não pode romantizar como sendo, poxa, é dinheiro fácil porque ganha bem e tal, ganha bem. Mas a pressão que você tem como programador também é muito grande. E é legal entender uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que quanto maior o seu nível de senioridade, maior a pressão que você vai sofrer. Então, sênior não é só um salário legal e um nome bonito. Tem muita coisa por trás que você tem que dar conta como programador sênior. Então, o meu conselho, não queira pular etapas. Agora, voltando aqui pro artigo, né? Então, nesse papo aqui, ele diz que o engenheiro contou que ele tinha 2 amigos, o John e o Home, que são nomes fictícios, né? Na empresa que ele trabalhava, fabricando software. O produto era novo, todos os funcionários tiveram que sofrer uma pressão extra porque tinham que alcançar ali as metas. Isso acontece demais. Quem trabalha com desenvolvimento de software sabe que a gente está em pressão nesse sentido o tempo inteiro. Sempre o deadline é para ontem, a gente tem que acompanhar ali as expectativas do produto. Isso é uma realidade, né? E ele fala, então, eles tiveram que fazer algumas horas extras. Agora a parte principal aqui. O Home costumava sofrer mais pressão do que o John. O Home fazia horas extras se necessário, mas o John nunca fez trabalho extra. Então, o Home estava sempre lá quebrando galho, mas o John nunca fez esse trabalho extra. Aí ele fala aqui que sempre que a empresa precisava fazer um trabalho extra, recorria ao Home porque sabia que ele fazia e o John não estava disposto a fazer isso. Acabava que o Home, ele era punido pela sua dedicação e pela sua produtividade. E isso acontece bastante. Inclusive, recentemente, saiu uma matéria sobre a Apple que ela iria rever as suas políticas ali para evitar de punir funcionários produtivos. E isso acontece bastante. Começa a pensar ali. Se você é um profissional que você entrega mais, que você é extremamente produtivo, entrega mais rápido,
O que a empresa vai fazer? Poxa, a Carol tá dando conta super, vou colocar mais trabalho para ela porque ela entregou mais rápido do que o esperado. Então acaba que acontece justamente isso, você é punido por fazer o trabalho mais rápido. O que não faz o menor sentido, porque ninguém quer ser punido por fazer um bom trabalho. Agora, um ponto chave aqui, a primeira frase de impacto desse artigo. Quanto mais pressão você sofrer, mais pressão você receberá. E é justamente sobre isso. Quando você dá conta do recado, quando percebe, poxa, a Carol, ela consegue apagar ali os incêndios, você vai ser aquela pessoa que vai apagar os incêndios, você vai ser aquela pessoa que vai receber a pressão, porque você mostrou que você dá conta. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas isso é muito real. E aí, diante dessa frase, ela faz uma pergunta que com certeza você tá pensando agora também. Mas então, esses desenvolvedores que não aguentam a pressão, eles não seriam demitidos? E aí ele fala, é verdade, mas na experiência dele, aqueles que conseguem dizer não à pressão extra vencem no longo prazo. E ela perguntou como, né? Ele respondeu, ele viu cerca de 10 a 20% dessas pessoas serem demitidas. E mesmo assim, eles conseguiram outro emprego em 2, 3 meses, às vezes com salário até melhor, né? E a maioria desses desenvolvedores não é demitida porque deixa o ambiente tóxico antes mesmo que o ambiente tóxico os demita. Então, eles se demitem antes de serem demitidos ali. E esse ponto que ele falou de ganhando até mais é muito relevante e muito verdade, porque a melhor hora de você negociar o seu salário é quando você está entrando na empresa. Já é provado isso. Então, se você tá na empresa e quer aumentar o seu salário, é muito mais fácil você conseguir uma proposta externa para aumentar esse salário do que você conseguir uma promoção ali dentro ou esperar que alguém vai aumentar o seu salário. Então, esse ponto de você sair de uma empresa para outra é uma estratégia que muitos usam para poder alavancar o salário e aumentar o salário. E eu não tô falando aqui que você tem que ser o desenvolvedor que fica pulando de galho em galho para poder alavancar salário, mas isso é uma realidade. Quando você recebe uma proposta de uma empresa, você tem a oportunidade ali ímpar de negociar o seu salário. E essa questão que ele disse em relação à pressão é muito importante porque traz um ponto que eu acho fundamental quando você pensa na sua carreira como desenvolvedor. Você não deve tirar a sua camisa para vestir a camisa da empresa. E eu não tô falando que você tem que ser um profissional ruim, mas a sua carreira tem que estar em primeiro lugar. Porque no fim das contas, se a gente for pensar racionalmente mesmo, na hora que a empresa tiver de cortar funcionários, ela não vai vestir a sua camisa. Então você vai ser mais um número cortado ali. Essa é uma verdade dolorida, mas é uma verdade. E essa palavra tóxico aqui, ela é muito importante, porque a gente não tá falando só de você, vou fazer hora extra um dia ou outro, a gente tá falando de uma pressão absurda, constante e você cedendo o tempo inteiro. Isso com certeza, se você for parar para contabilizar as horas extras que você fez de dedicação e tudo mais, se você tivesse investido esse tempo em você mesmo, aonde isso te levaria? Então, esse é um ponto para refletir. Ter medo ou vergonha de perguntar é um dos maiores inimigos de quem está estudando. Sabe aquela frase de que não existe pergunta boba, mas existe bobo que não pergunta? Isso é verdade mesmo, mas olha só isso aqui. Em comemoração ao Dia do Programador, a Cubus Academy acaba de lançar a sua inteligência artificial para ajudar os alunos nesse sentido, a Monitora M. Olha só como que funciona. Para ajudar justamente esse aluno que tem essa timidez para poder esclarecer as suas dúvidas durante a aula, essa inteligência artificial desenvolvida pela Cubus sabe todo o contexto do curso, sabe tudo que o professor está falando, sabe todas as informações para justamente auxiliar ali aquele aluno. E desse modo, a Amy ela pode tirar a dúvida mostrando justamente exemplos e caminhos para ajudar na compreensão do aluno. É como se fosse na prática ali uma aula particular. E é justamente por essas e outras que a Cubus faz a diferença, por se importar em todo o processo de aprendizado ali do aluno. E se você quer saber como a Cubus pode te ajudar a iniciar sua carreira na programação, é só conferir o link que eu vou deixar aqui na descrição, mas não esquece de utilizar o meu cupom de desconto para garantir 10% de desconto, que também vai estar na descrição. Agora, outro arrependimento que ele teve aqui foi não correr riscos o suficiente. E aí ela cita um diálogo bem interessante de How I Met Your Mother, que é uma série que diz o seguinte: há certas coisas na vida em que você sabe que é um erro, mas você realmente não sabe que é um erro, porque a única maneira de saber que realmente é um erro é cometendo o erro, que faz todo sentido. Você não sabe se é um erro de verdade se você não errar. Sim, isso foi um erro. Então, realmente, o maior erro seria não cometer o erro, porque então você passará a vida inteira sem saber se foi um erro ou não. Isso
é muito profundo, porque muitas pessoas têm medo de errar. E eu acho realmente que esse é um bloqueio para muita gente. E olha só o que aconteceu com ele aqui. Depois de 10, 12 anos trabalhando como desenvolvedor, ele recebeu uma oferta para trabalhar em uma startup com o mesmo salário que recebia no emprego. Mas ele era um desenvolvedor sênior e a empresa tinha opções de ações. Ele achava que trabalhar numa startup era arriscado e poderia falhar, o que realmente pode acontecer. Ele se arrepende até hoje, porque foi uma decisão 50-50. No último minuto, rejeitou a oferta. Ele gostaria de ter coragem de ter assumido o risco, porque aparentemente essa startup ali conseguiu ser valorizada e foi avaliada em mais de 100 milhões de reais. Caramba! Ou arrependimento, imagina só. É aquela coisa, né? Me arrependo amargamente de não ter comprado Bitcoin quando ele valia uma pizza e hoje eu estaria muito rica. O maior risco, então, é não correr nenhum risco. No mundo que muda rapidamente, a única estratégia que você tem de garantia de fracasso é não correr riscos. Isso é muito, mas muito profundo e faz total sentido no mercado de tecnologia, que é um mercado muito dinâmico, que está sempre mudando. Eu sei que existe uma busca muito grande pela estabilidade. Poxa, se eu estou num emprego legal, numa empresa legal, estou ali há 10 anos, já tenho meu espaço aqui, para que eu vou me aventurar em outro lugar? Mas às vezes assumir o risco é o que justamente vai conseguir ali te mudar de patamar. Então, lembra o que eu falei sobre planejamento de carreira? Eu acho que tudo gira em torno disso. Você ser protagonista da sua carreira, você saber aonde você quer chegar, para você analisar no sentido de que onde eu estou hoje faz sentido para onde eu quero chegar, né? Sempre pensar um passo à frente. É sempre legal você ter perspectivas de crescimento. A partir do momento que você não tem perspectiva, que você, poxa, sou uma formiguinha aqui escrevendo código e recebo meu salário para pagar os boletos, não tem nada de errado em relação a isso, mas a partir do momento que você acaba cedendo em relação a sonhos, expectativas e carreiras, você pode fatalmente se tornar um profissional frustrado. Eu falo sobre isso no vídeo onde a gente comenta sobre se o mercado está saturado de programadores ruins ou não. Eu acredito que tem muito programador frustrado no mercado. E esse ponto de correr risco é fundamental, porque a gente foi ensinado a não correr risco nenhum. E eu acredito que é importante que você corra um risco calculado. E com certeza, olhando para minha carreira e analisando tudo que eu fiz até chegar aqui, o que me fez chegar aqui hoje, eu gosto de falar que foram momentos de extrema coragem. Foi quando eu topei o desafio, foi quando eu realmente me coloquei ali à prova. Foram momentos que eu evoluí de forma tremenda. Então eu acho que hoje todo programador, todo desenvolvedor precisa estar aberto a correr riscos. E essa frase que eu falei sobre a garantia de fracasso é não correr riscos é justamente do Mark Zuckerberg. Então eu acho que hoje sim, é necessário você correr um risco calculado na sua carreira, ser protagonista da sua carreira e saber principalmente aonde você quer chegar. No fim das contas, esses dois arrependimentos, seja sob pressão ou seja sobre essa questão de você não assumir erros, tudo gira em torno de carreira. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou sobre esses insights? Eu achei insights extremamente valiosos, que eu não tinha parado para pensar, então eu tô doida para ver o seu comentário. E assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou responder é do João Vitor 432. Aqui no Brasil, o programador é escravo digital? Eu vejo tanta gente falando mal que tô pensando seriamente em largar isso e ser médico. Eu acho que esse ponto ali tem muito a ver com expectativas do mercado e pressão, principalmente, né? Porque muitas pessoas tentam esse mercado de tecnologia, principalmente programação, com a promessa de altos ganhos financeiros, achando que vai ser fácil. Assim como eu disse, o programador ele ganha bem, mas ele também tem que se esforçar muito no seu dia a dia, pressão diária, aprendizado contínuo, para ele conseguir ganhar esse salário. E não vai ser diferente com o médico não, tá? Porque médico tem que estudar pra caramba. Quantos anos estudando, fazendo residência para conseguir entrar no mercado, e a pressão diária que você tem como médico, responsabilidade. Então não tem dinheiro fácil, a não ser que você trabalhe com cassino, alguma coisa nesse sentido. Então o ponto aqui, sempre que você vê uma profissão que vai ter altos salários, né, a expectativa em relação àquele profissional vai ser correspondente àquele salário. Então, meu amigo, não existe magia nesse sentido. O que eu posso dizer aqui, meu lugar de fala, na minha carreira, eu amo ser programador, eu adoro trabalhar com programação, é muito bom você trabalhar com algo que você ali é reconhecido por isso, que você tem um salário legal, que você tem uma realidade muito diferente de grande parte da população ali brasileira, a gente tem que reconhecer isso. Então, eu acho que se você gosta de trabalhar com isso, se isso realmente faz sentido pra você,
com certeza vai valer a pena. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Se você também tem um comentário, não deixe de colocar aqui. Já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, já se inscreve aí, porque eu vi que mais de 70% das pessoas não são inscritas aqui no canal. Então você tá assistindo meus vídeos e não tá se inscrevendo? Dá aquela força, já se inscreve, já compartilha, já comenta, porque assim você tá apoiando meu conteúdo. Agora, antes de eu me despedir pro próximo vídeo, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para você já sabe, né? Maratonar os conteúdos aqui do canal. E um conteúdo vai ser bem interessante para complementar tudo que eu falei aqui sobre 10 verdades que você precisa saber antes de se tornar um programador. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. Agora, enquanto você assiste os outros vídeos, eu vou aqui voltar a ler os meus artigos do Medium, porque eu adoro. A gente se vê no próximo vídeo.